Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Marcados, a história do racismo nos Estados Unidos é um documentário bastante ágil e com umas animações bastante inovadoras que a Netflix adicionou ao seu catálogo agora em novembro de 2023 e que foi baseado em um livro acadêmico que virou best-seller. Isso é super raro, né? Aliás, o autor do livro é um dos poucos homens que dão depoimento nesse documentário. Uma das coisas legais, além dos aspectos técnicos, é que esse documentário dá voz a muitas acadêmicas negras e quando eles vão dar exemplos, né, de como que os negros lutaram durante o período em que está apresentado no documentário para denunciar, para ser diferente do esperado e tal, eles usam também mulheres. Geralmente a gente vê, são poetas ou a jornalista que lá naquela época super perigosa dos linchamentos, na virada do século XIX para o XX, denunciou aquilo. Então, assim, ele é um documentário bastante interessante e bastante importante nessa coisa de dar voz, né, às mulheres. Achei bem bacana. Antes de falar um pouquinho mais sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A história, né, do documentário é assim, eles pegam determinadas ideias e contam como que essas ideias nasceram e como que elas são usadas, né, para manter essas estruturas racistas. No final das contas, é um documentário sobre quem tem poder e domina a narrativa tem poder para dominar as pessoas, tá? Porque você vai ver, por exemplo, então, a invenção do escravo africano, né, do escravizado negro. Então foi antes dos negros serem escravizados, a Europa sempre teve escravos, só que eles eram brancos também. Tanto é que a palavra slave, em inglês, S-L-A-V-E, é muito parecido com a palavra eslavo, pessoal lá do Oriente da Europa, né, Europa Oriental, Slavic. Sim, porque elas têm uma raiz comum. Os escravos eram, em sua maioria, eslavos, tá? Só que daí um rei português teve a brilhante ideia de escravizar negros, africanos. Por quê? Porque daí, além de ficar mais longe para eles fugirem, se eles fugissem, eles iam se destacar na população. Então você vai criando diferença, o conceito de negritude, o conceito de branco, vai juntando os brancos numa coisa só, vai juntando os negros numa coisa só. Então você vai vendo a formação e a proliferação dessas ideias, né? Do negro, especialmente da mulher negra no caso aí, como hipersexualizada, como que esse tipo de discurso acaba justificando, facilitando questões de abuso sexual. Eu não vou dar spoiler do documentário todo, né? Mas eles vão pegando essas coisas e vão mostrando o efeito pernicioso que isso tem, né, dessas ideias. Mas não fica restrito só ao século XVIII, XIX, XIV, XV, XVIII. Não, eles colocam isso assim, trechos de filmes, colocam gente falando, vídeos coletados da televisão, políticos, que nos casos dos Estados Unidos, que vão do Trump ao Clinton, então democratas e republicanos reproduzindo esse mesmo discurso. Aí você pode falar, mas isso é interessante, Roberto? É muito interessante, não só porque as ideias são interessantes, quer concordemos ou não, porque daí você vai estudar. Eu não sou negro, eu não sei tudo que está dizendo lá, então é legal de eu estudar para ver. Só que também é interessante porque o jeito que isso é apresentado de uma forma bastante dinâmica, com animações, tem algumas montagens com música pop, no qual você vai vendo imagens, né, que acabam corroborando aquilo. Então, por exemplo, o negro, a cor negra, né, como um símbolo de maldade. Aí uma coisa que eu já sabia, né, já tinha visto várias vezes, mas, por exemplo, a figura do King Kong, do gorila lá, das duas, três, sei lá quantas versões que tem para o cinema.
O gorila é bem pretão, que eles colocam no. Então, para fazer a ligação com um negro, e aí eles vão mostrar que durante uma época, né, ou sei lá quanto tempo, se é até agora, você tem que assistir o documentário para ver. O negro foi apresentado como uma coisa mais perigosa, e aí você, né, socialmente perigosa, aí você vai vendo como que isso foi sendo construído, né? O conceito da brancura, o conceito da negritude, o conceito do branco salvador, né? Como que eles não gostam de brancos que se colocam na posição. A única forma dos negros se sobressaírem seria com a ajuda de branco. A outra coisa, o negro que, entre aspas, se adapta, né? Tenta se adequar ao modo branco de falar, ao modo branco do cabelo, né? Será de se integrar? Será que ele consegue? Aparentemente não, porque o documentário chama a história do racismo nos Estados Unidos. Então não seria spoiler eu falar isso. Então é assim, ele é um documentário que é de temas acadêmicos, mas ele é bastante acessível, né? Ele vai mostrando com imagens e com gente dando depoimentos todos esses pontos que ele vai fazendo, e aí a gente começa a pensar e questionar, né? E inclusive as nossas próprias atitudes. Como eu falei, eu sou albino, eu não sou negro, então a gente, olha só, e eu ajo assim, ou poxa, e eu penso assim, ou se bobear. Então é legal você ver para também você ter uma base para ver se alguns dos comportamentos que a gente tem, na verdade, não reforçam aquilo, né? Achei muito, muito interessante. Tchau.